vou mostrar aqui um erro de interpretação gravíssimo. E para vocês que estão me ouvindo, terem muito cuidado com o que vocês ouvem. E ter cuidado com a leitura da Bíblia. Tem que ter muito cuidado ao ler a Bíblia, versículos isolados. Eu vou mostrar a vocês a importância de se saber interpretar o texto. Esse canal aqui, tá? Respeitosamente, não dá para me botar o vídeo todo, mas eu vou colocar a parte, depois vocês podem assistir. Não o torne impuro. Então aqui, Yahshua já estava falando para o pessoal, para os fariseus, explicando para os discípulos, né, que a manipulação de mudar a escritura ou querer fazer alguma coisa para poder acusá-lo, julgá-lo, apedrejá-lo, estava sendo errado, porque eles estavam no adultério, estavam no roubo, estavam em falsos. Ele está usando aí o capítulo 15 de Mateus, falando da tradição dos anciões. Então Yahshua foi lá e falou assim, não é o que vocês vão comer, não é o que vocês estão com a mão suja, não é o que entra que vai se tornar impuro vocês. Agora ele está dizendo aqui, ó, o que torna impuro é isso daí, ó, o adultério, a prostituição, a mentira, o roubo, todas essas coisas que ele falou, isso aqui torna. Porque se a gente agora estamos num churrasco, né, queremos santificá-lo, aquela comida, para a gente poder comer, mas daí tem uns irmãos, acaba vendo carne de porco, até mesmo por dentro fica escandalizado. Não vou, peraí. Mas vamos observar as escrituras, vamos entendê-lo. O que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 aqui. Deixa eu... Agora, observe, ele leu Mateus 15, Jesus, a epígrafe coloca que é a tradição dos anciões, falando ali da lavagem das mãos. Agora ele vai usar Atos 10. Vou pegar aqui para os irmãos. Ó, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 9, diz assim, ó, no dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da 6ª para orar, sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava alimento, sobreveio-lhe em êxtase, viu o céu aberto e uns objetos que descia semelhante um grande lençol, debaixo a terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou, levanta, Pedro, imola e come. Pedro, porém, replicou, de modo nenhum, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. Então ele estava ali querendo obedecer à lei. Ele estava lá na lei de Moisés, por causa da impureza. Mas olha só, Pedro, porém, replicou, de modo nenhum, o Altíssimo, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou, ao purificou, não chameis de profano. Sucede isto por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido para o céu. Então, se a gente está santificando, está purificando aquele alimento, a gente pode comer, irmãos, a gente pode comer. Então, o que a gente consegue estar entendendo, meus irmãos? Olha só o que ele disse. Alimento, a gente pode comer, irmãos, a gente pode comer. Palavras dele, tá ok? 10 de março de 2021 é o vídeo dele. Vamos repetir. Do céu. Então, se a gente está santificando, está purificando aquele alimento, a gente pode comer, irmãos, a gente pode comer. Então, o que a gente consegue... Pronto. Fica muito claro aqui. Falta um pouco de leitura. E agora eu vou refutar, mostrando na Bíblia que esses textos que ele usou tá mal interpretado. E esse último texto que ele usou, ele não leu o texto todo. Mas eu vou ler na Bíblia João Ferreira de Almeida os textos. Ele usou. Antes ele usou os textos da Torá, Levíticos, leu Isaías, que fala contra comer carne de porco. E aí ele usa Mateus 15 e depois usa Atos 10. Bom, ele interpretou
que o capítulo 15, Yeshua está falando que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E aí, ele está querendo usar esse texto simplesmente para, então, dizer que Yeshua, então, diz que você pode comer todo tipo de coisa impura. Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Tá no vídeo aí. Então, a minha argumentação aqui vai ser lendo a Bíblia. Olha o que diz o texto. Então, chegaram a Yeshua uns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, e lhes perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Primeira coisa que o nosso amigo não soube interpretar é que não se trata de mitzvah da Torá. Yeshua não está indo contra os mandamentos da Torá, visto que no capítulo 5, no verso 17, ele diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, aqui é Torá. Não vim destruir, mas cumprir, ou tornar pleno. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará da Torá um iode ou um traço, um tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado gadol. Tá? Aqui, menor, provavelmente foi uma tradução errada. Aqui significa insignificante. O que Yeshua está querendo dizer é: quem não ensina e não cumpre será visto como insignificante no reino de Deus. E quem cumpre será considerado gadol. Tá? Então, Yeshua não pode estar contradizendo Mateus capítulo 5, verso 17. Tá? Então, primeiro erro da interpretação do nosso amigo aí é tradição dos anciões. O que é isso, Felipe? Isso aqui é uma tradição, uma halahá, uma tradição oral. Nada tem a ver com mitzvah. Nada tem a ver. Pois não lavavam as mãos quando comem. Preste atenção. Aqui é uma lavagem ritual que faziam os fariseus. Não está falando o que eles comiam. Está falando que eles comiam sem lavar as mãos. O que come um Yehudim? Pão, carne kosher, legumes. Então eles estão comendo a comida normal. Só que eles não estavam fazendo a parte ritualística. Eles não estavam fazendo esse cerimonial repetitivo. Eles tinham higiene. Mas os fariseus, eles passavam do limite e faziam as pessoas ficarem num ritual repetitivo, sabe, cansativo, e nada tem a ver com carne de porco ou carne impura, tem a ver com lavagem das mãos. O capítulo 15 fala de lavagem das mãos, não fala que você pode comer o porco, gente. Erro de interpretação, falta de conhecimento, tradição dos anciões, nada tem a ver com a Torá, irmãos. Mas preste atenção o que Yeshua vai dizer. Ele, porém, respondendo, disse: e vós que transgredis o mandamento de Deus. Olha aqui. Yeshua é a favor da Torá. Por causa da vossa tradição, eu pergunto. Olha só, Yeshua está falando da tradição, não está falando da Torá. Porque Levíticos 11 não é tradição. Levíticos 11 é mitzvah. Então Yeshua não pode estar falando de Levíticos 11. Evidentemente ele está indo contra uma halahá da tradição da época. Olha só, não é o que entra pela boca. Ali ele está falando do porco, ele está falando do pão, dos legumes, da carne kosher. Não é comer sem lavar as mãos que contamina o homem, mas o que sai. E aí ele vai falar de pecado, evidentemente. Mas olha o que diz no verso 20. São essas coisas que contaminam o homem. O quê? O adultério, os homicídios, prostituição. Mas olha aqui, ponto e vírgula aqui. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ele não está falando que você pode comer porco, que isso não contamina. Mas comer sem lavar as mãos. Vamos saber interpretar, irmãos. Pedro está dizendo que aqui, em Atos 10,
ele nunca colocou coisa impura na boca. Se Cristo no capítulo 15 tivesse dito que poderia comer qualquer coisa, Pedro não estaria falando isso lá anos e anos depois. Ele leu até o 16. Um verso depois, olha o que está escrito. Eu vou botar na tela para vocês verem. 10, 17. Ele leu até aqui. O objeto foi recolhido ao céu. Tá? Enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão. Então aqui, veja só. O nosso nobre irmão aqui do vídeo, ele deu a interpretação dele. Pedro não sabia qual era a interpretação. Porque Pedro, enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão, Pedro não sabe o significado que tivera. Eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E quando indagaram se ali estava o Simão hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, olha isso aqui, sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu tos enviei. E descendo Pedro a encontrar, ao descer Pedro ao encontro desses homens, disse: sou eu quem procurais, qual é a causa e por que vieste? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se para partir com eles, e alguns irmãos, dentre os de Jope, os acompanharam. No outro dia, entrou em Cesareia, e Cornélio esperava, tendo reunidos com os seus parentes e amigos. Vós bem sabeis que não é lícito um judeu se ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem devo chamar de comum ou imundo. O jovem rapaz do vídeo, ele não interpretou porque ele não leu até o verso 28. O que Pedro está dizendo desde o verso 17 é que Pedro está procurando de respostas para a visão. E Pedro está refletindo, pensando, tentando entender. Quando Pedro chega lá, Pedro entende. E aí ele vai responder no verso 28 o significado da visão que ele teve do lençol. E aqui diz: Deus, Elohim, mostrou-me que nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Então, um pouco de leitura, irmãos, vai evitar esse tipo de erro de interpretação.